Ultimamente, como têm percebido, temos tido poucos temas para comentar sobre política em Portugal. E Joana Amaral Dias decidiu no dia de hoje acrescentar mais um. Já tinha confrontado Luís Montenegro com aquelas acusações do excesso de velocidade e aquela coisa toda. Luís Montenegro acabou por gerir a coisa mais ou menos bem. Aquilo passou até saíram os dois a rir-se da interação. No caso de Pedro Nuno Santos foi um bocadinho diferente. Tirou Pedro Nuno Santos do sério. Joana Amaral Dias conseguiu tirar Pedro Nuno Santos do sério, que, diga-se de passagem, não me parece ser uma coisa difícil de se fazer. Ele ultimamente andava a plastificar a sua moderação, aqui a dizer que ele era um moderado, nos debates ele estava tão calmo que até parecia quase anestesiado, e Joana Amaral Dias conseguiu tirar Pedro Nuno Santos do sério, e vamos ver esta interação, esta troca de impressões um bocadinho mais intensa. Joana Amaral Dias foi chamada de mentirosa e foi-lhe sugerido que fosse séria por parte de Pedro Nuno Santos. Vamos falar do caso das ajudas de custo tão conhecidas entre 2005 e 2015, se não me falha a memória. Vamos ouvir esta troca de ideias e fazer uns breves comentários. Saber! Não faço esse número comigo. Eu faço o papel de deputada. Não faço não. Enganas as pessoas. Devolveu 203 mil euros. Eu vivia em cima de uma Devolveu os 203 mil euros ao Parlamento. Não vivia. As viagens não aconteceram. Seja sério. As viagens Não minta. aconteceram. É mentiroso. Não, deixa eu mentir. São para viagens efetivas. São para viagens reais. Não é sério. Queriam devolver o dinheiro aos portugueses. Não estou a mentir. O processo foi ativado para todos. Ter vergonha de mentiroso. Bom, meus caros, este foi o confronto entre Pedro Nuno Santos e Joana Amaral Dias. Eu não queria dizer isto da forma que vou dizer, mas a verdade é que tem que ser dito. Pedro Nuno Santos a ser igual a ele mesmo. Pedro Nuno Santos é uma pessoa que não é calma, que tem tentado camuflar esta sua personalidade um bocadinho mais intensa, mais enraivecida. Pelos vistos é fácil tirar Pedro Nuno Santos do sério, e Joana Amaral Dias teve facilidade em fazê-lo também. Diria que foi uma campanha marcada por este tipo de encontros. Foi Rui Rocha que acabou todo sujo de pó verde por parte de ativistas. Não sei se eram da Climáximo, se não. Houve uma notícia que dizia que sim, houve outras que diziam que não. Sinceramente, de onde são aquelas duas crianças birrentas interessa-me pouco, mas Rui Rocha, que foi atacado, digamos assim, por parte de ativistas da Climáximo. André Ventura, que foi atacado, até cuspido por parte da comunidade cigana, e depois, mais tarde, houve uma intervenção de uma caricatura de uma feminista naquilo que foi uma campanha do Chega, e optou também por chamar fascistas e até fazer difamações, diga-se de passagem, porque dizia que todos os que por ali andavam naquela arruada que ela própria viu eram criminosos, e portanto, da minha parte, eu acho que se ela não tem forma de comprovar isso, estamos perante uma difamação e ela deveria ser presente a juiz. Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro foram ambos confrontados por Joana Amaral Dias. Luís Montenegro teve mais facilidade em gerir a coisa. Pedro Nuno Santos acabou por perder um bocadinho o controle, como é seu apanágio. Ele não é propriamente uma pessoa moderada, nem ideologicamente, nem do ponto de vista pessoal. Ele não é uma pessoa calma, nunca foi, apesar de tentar camuflar isso nos últimos tempos. Ora, eu diria que isto foi mais um número relativamente forçado por parte de Joana Amaral Dias. Obviamente que estas confrontações têm que acontecer. Pedro Nuno Santos deveria explicar um bocadinho melhor esse caso, porque o que é facto, e mesmo que ele não tenha que explicar e que isto até tenha contornos legais corretos, que bata tudo certo, o que é facto é que deveria, no meu entender, chocar qualquer pessoa quando falamos de um líder político que apenas em ajudas de custo recebia 1.700 euros, sensivelmente 1.700 euros por mês durante praticamente 10 anos. A maior parte dos portugueses não ganha 1.700 euros por mês, e Pedro Nuno Santos apenas em ajudas de custo ganhou este valor por mês durante 10 anos. Eu diria que isto é no mínimo uma falta de respeito para com os portugueses, partindo do pressuposto que isto cumpre todos os requisitos legais do ponto de vista dele ter direito
a estas ajudas de custo. Acho que é uma falta de respeito. Ninguém gasta 1.700 euros por mês em gasolina, gasóleo, o que quer que seja. É inacreditável, e mesmo que se gaste, a pessoa comum não ganha este tipo de valores, e aliás a pessoa comum está pelo menos a produzir alguma coisa. Pedro Nuno Santos acabou por destruir o país. Portanto, enfim, o Estado mais uma vez a dar incentivos a pessoas que produzem pouco e produzem mal. Isto foi ao longo de 10 anos, por acaso de não estarem familiarizados com o caso, a Joana Amaral Dias menciona os 203 mil euros. Pedro Nuno Santos basicamente tinha 2 casas em seu nome, uma em Lisboa e outra em São João da Madeira. Ele tinha a sua casa principal em Lisboa, mas ele dizia que o foco da sua atividade era em São João da Madeira, e por isso argumentou que tinha direito às ajudas de custo, preenchendo assim a declaração que lhe davam acesso a 1.700 euros por mês durante 10 anos, fora o seu salário, que deve andar em torno dos 3.000, 3.500. Portanto, se somarmos isto tudo, Pedro Nuno Santos realmente tem praticamente 5.000 euros por mês de salário durante praticamente 10 anos, que é uma coisa inacreditável, para produzir o que produziu, para ser o ministro incompetente que foi, para ser o fraco líder partidário que é, e para praticamente estar de saída do Parlamento, que sinceramente era o que já deveria ter acontecido. É provavelmente dos líderes partidários mais fracos que o Partido Socialista já teve. A par disto tudo, é importante dizer que isto foi novamente um momento mediático forçado por parte de Joana Amaral Dias. Este momento mediático está a ser forçado porque estamos numa era em que a política é forma, mais forma do que propriamente conteúdo, e Joana Amaral Dias a apresentar este tipo de momentos mediáticos para ficar relativamente conhecida, que ela já é, Joana Amaral Dias conhecida já é, mas para aparecer na agenda mediática mais do que aquilo que eventualmente apareceria numa circunstância normal, e portanto a aparecer com este momento mediático forçado mais uma vez. Já tinha feito com o Luís Montenegro, fez novamente com Pedro Nuno Santos, e portanto basicamente foi isto. Eu não digo que os líderes partidários não tenham que ser confrontados pelas suas ações, nomeadamente ações que possam levantar dúvidas da sua atual situação ética, ninguém diz que não, ética, e quem diz ética diz eventualmente legal, alegadamente legal, podemos sem dúvida nenhuma discutir isso. Agora, uma coisa é estas perguntas eventualmente serem feitas de forma relativamente direta e, quer dizer, sem momentos mediáticos forçados. Outra coisa é forçar-se um momento mediático utilizando estas perguntas que eventualmente têm que ser feitas, eventualmente não, têm mesmo que ser feitas, e portanto é um bocadinho isto. Acho que foi o segundo momento mediático forçado. O primeiro não foi tão mediático porque foi gerido de uma forma melhor por parte de Luís Montenegro. Este segundo não foi bem gerido por Pedro Nuno Santos, que não teve a capacidade de ouvir e até entrar mais ou menos na conversa, chamou logo mentirosa e tudo mais. E Joana Amaral Dias não me parece ter dito uma mentira. Efetivamente, Pedro Nuno Santos recebeu 203 mil euros ao longo de 10 anos, única e exclusivamente associados às suas ajudas de custo, porque ele tinha 2 casas e, portanto, isto é algo comum de acontecer. Eu acho que é desagradável porque é o dinheiro dos contribuintes, mas Pedro Nuno Santos dizia que aquilo era o foco da sua atividade, e o foco da sua atividade era São João da Madeira. Sabe Deus porquê? Se ele é deputado em Lisboa, não consigo perceber bem porque é que isto acontece. Mas enfim, era isto que eu tinha para partilhar, meus caros. Quero-vos agradecer imenso por estarem desse lado. Quero-vos só pedir o gosto neste vídeo e, entretanto, que subscrevam o canal. Estamos a 4 dias das eleições e estamos praticamente nos 30 mil seguidores, e portanto peço-vos, subscrevam. Vamos fazer este esforço final. Fico-vos muito grato. Obrigado por estarem desse lado e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.